Sergipe resolver isso em 1 hora. Te dou 1 milhão. Ele disse rindo. Alto demais. Como quem tem certeza de que está seguro. Como quem nunca imaginou que alguém pudesse aceitar aquilo como um desafio real. O riso ecoou pela sala ampla, de vidro e aço, onde todos pararam para assistir, não porque acreditavam que algo aconteceria, mas porque queriam ver o momento exato da humilhação. Aquele tipo de riso que não pede resposta, que já vem acompanhado do desprezo, do olhar de cima para baixo, do silêncio pesado que espera a recusa. Mas ela não veio, o homem à frente dele não desviou os olhos, não sorriu de volta, não se justificou, apenas respirou fundo, como se estivesse calculando algo que ninguém ali era capaz de enxergar. O milionário ainda ria quando ouviu a resposta. Me deu 1 hora. O riso diminuiu. Não cessou, mas perdeu o ritmo. Alguns cochichos começaram. Alguém tentou conter uma gargalhada. Afinal, aquilo era absurdo. O problema diante deles não era pequeno, não era simples, não era algo que se resolvesse com força de vontade ou frases motivacionais. Envolvia contratos quebrados. Uma família à beira do colapso, um hospital ameaçando desligar aparelhos, um prazo que expirava naquela mesma noite. Era o tipo de situação que destrói reputações, carreiras e vidas. O tipo de coisa que o dinheiro do milionário costumava resolver em silêncio, mas que agora ele usava como espetáculo. Você tem ideia do que está dizendo? Ele perguntou, ainda sorrindo, mas agora com a sobrancelha levemente franzida. O homem à frente respondeu com calma. Tenho... O silêncio se espalhou de vez. O relógio na parede marcava exatamente 14, 1 hora, 60 minutos, 3.600 segundos. O milionário cruzou os braços recostou-se na cadeira de couro e fez um gesto para que todos observassem. Tudo bem, disse. Vamos ver até onde vai essa coragem. Foi ali, naquele instante, que algo mudou. Não no ambiente, não nas pessoas, mas no olhar do homem que aceitara o desafio. Não havia pressa, não havia nervosismo, apenas foco. Ele pediu acesso aos documentos. O milionário riu de novo. Claro, fique à vontade, não que vá adiantar. Mas, à medida que os minutos passavam, o riso foi ficando mais raro. O homem lia rápido, fazia anotações curtas, levantava, caminhava pela sala, fazia perguntas que ninguém ali jamais havia feito. Perguntas incômodas, perguntas que expunham falhas, pequenas falhas, quase invisíveis, mas que juntas formavam algo maior. 30 minutos, o relógio parecia mais alto agora. O milionário tentou disfarçar, mexeu no celular, trocou o sorriso por um olhar atento demais. Já desistiu, provocou. O homem nem respondeu 40 minutos. Um dos advogados do milionário pigarreou. O ambiente estava diferente. O ar parecia mais pesado, não havia mais risadas, apenas expectativa. Então, faltando 15 minutos, o homem levantou a cabeça e disse algo que fez o sorriso do milionário congelar pela primeira vez. O problema não é falta de dinheiro, é um erro que ninguém quis admitir. O silêncio virou tensão. O milionário descruzou os braços, endireitou-se na cadeira. Que erro? Perguntou. Agora sério. O homem explicou, apontando cláusulas ignoradas, decisões apressadas, um detalhe técnico que mudava tudo. Cada palavra era como um golpe seco. 10 minutos, o milionário já não sorria. O rosto dele estava rígido. 5 minutos. O homem fez a última ligação curta, objetiva. Quando desligou, olhou para o relógio. Faltavam
30 segundos. Ele se virou para o milionário e disse: está resolvido. O silêncio foi absoluto. Nenhum riso. Nenhum comentário. O milionário ficou parado, tentando processar o que acabara de ouvir. Pela primeira vez naquela tarde, ele não tinha uma resposta pronta. O sorriso havia desaparecido completamente. E naquele instante todos entenderam. Aquela aposta nunca foi uma piada. E o preço seria muito maior do que 1 milhão. O silêncio que tomou a sala depois das palavras "está resolvido" não foi de alívio, mas de incredulidade. Ninguém se mexeu. O relógio na parede continuava marcando o tempo, agora como se zombasse de todos. Eduardo Valença foi o primeiro a reagir, soltando um riso curto, seco, sem humor. Resolvido? Repetiu, levantando-se devagar da cadeira. Você faz ideia do que está dizendo? Lucas Ferraz não respondeu de imediato. Ele recolheu os papéis, alinhou-os com cuidado exagerado sobre a mesa e só então levantou os olhos. Faço, disse, com a mesma calma que vinha sustentando desde o início. Aquilo incomodou Eduardo mais do que qualquer erro apontado. A calma. Sempre a calma. Ele caminhou até a mesa, apoiou as mãos no tampo de vidro e encarou Lucas de perto. Meu nome está em jogo. Empresas, contratos, vidas dependem disso. Você não resolve algo assim com uma ligação. Lucas sustentou o olhar. Não foi a ligação que resolveu. Foi o que ninguém quis ver antes dela. Marina, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente. Havia algo diferente no rosto dela. Uma mistura de esperança contida e medo de se permitir acreditar. Explique, pediu, a voz baixa, mas firme. Lucas assentiu. Começou a falar não como quem tenta impressionar, mas como quem organiza peças de um quebra-cabeça que sempre esteve ali, explicou como o contrato principal havia sido redigido às pressas. Como uma cláusula ignorada permitia a suspensão temporária das cobranças hospitalares. Como o erro de interpretação havia criado um efeito dominó que ninguém questionou por conveniência ou pressa. Cada frase desmontava uma certeza antiga. Doutor Henrique Lobo folheava os documentos com rapidez crescente. O senho franzido. Isso muda tudo, murmurou, quase para si mesmo. Eduardo sentiu o estômago apertar. O riso confiante havia dado lugar a um incômodo crescente. Ele tentou reagir com ironia, mas a voz falhou. Mesmo que esteja certo, isso não garante nada. Lucas respirou fundo. Garante tempo. E tempo nesse caso é tudo, Ana. No canto da sala, levou a mão à boca. Aquela palavra menos tempo era exatamente o que faltava à família envolvida no caso. O relógio marcava 15h07. A aposta estava tecnicamente encerrada, mas a verdadeira disputa começava ali. Eduardo se afastou da mesa, passou a mão pelo rosto e caminhou até a janela. A cidade lá embaixo seguia indiferente. Ele sempre acreditara que controle vinha do dinheiro da influenta, do medo que seu nome causava. Mas naquele momento, percebeu algo desconfortável. Havia perdido o controle da narrativa. Você sabia? Perguntou, sem se virar. Sabia desde o início? Lucas respondeu com honestidade. Não, eu desconfiava. Eduardo se virou bruscamente. Então, arriscou tudo. Lucas assentiu. A palavra ecoou como um desafio maior que o anterior. Marina olhou para o marido. Eduardo. Se isso for verdade, ele a interrompeu com um gesto. O orgulho lutava contra a lógica. Pagar 1 milhão era irrelevante para ele. O que doía era admitir que rira, que o subestimara.
que transformara uma tragédia em espetáculo. Doutor Henrique pigarreou. Tecnicamente, ele cumpriu o desafio. Eduardo fechou os olhos por um instante. Quando abriu, algo havia mudado. Não era humildade. Ainda não, mas respeito forçado. Muito bem, disse. Você terá o dinheiro. Lucas não sorriu. Não é sobre o dinheiro. Essa resposta atingiu Eduardo com mais força do que qualquer acusação. Então, sobre o quê? Perguntou. Lucas olhou para Ana, depois para Marina, depois para Eduardo. Sobre o que acontece quando alguém ri da dor dos outros. O silêncio voltou, mais pesado que antes. Eduardo percebeu, tarde demais, que aquela hora não havia apenas resolvido um problema. Havia exposto quem ele realmente era, e isso nenhum dinheiro consertava tão facilmente. O dinheiro foi transferido naquela mesma tarde, mas ninguém comemorou. Não houve apertos de mão, nem frases de encerramento. 1 milhão apareceu na tela do celular de Lucas como um número frio, quase deslocado daquilo que havia acontecido naquela sala. Eduardo Valença assinou a autorização com força excessiva, como se cada letra fosse uma concessão arrancada à força do próprio orgulho. Está feito, disse, sem olhar para ninguém. Lucas agradeceu com um aceno discreto e se virou para sair, mas foi interrompido. Espere, disse Marina. A voz dela carregava algo que não estivera presente antes. Você pode nos dizer por que aceitou? Lucas parou. Por um instante, pareceu pesar se valia a pena responder. Então falou, porque já estive do outro lado. O silêncio que seguiu foi diferente. Não de tensão, mas de curiosidade contida. Eduardo franziu o senho. Do outro lado de quê? Lucas virou-se lentamente, do lado de quem precisa implorar por tempo, do lado de quem é ignorado porque não tem poder, nem dinheiro, nem sobrenome. Ana sentiu um nó na garganta. Marina abaixou os olhos. Eduardo tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. Lucas continuou, agora com a voz mais firme. Quando alguém ri, quando transforma uma tragédia em aposta, não está só desafiando uma pessoa, está dizendo que a dor alheia é entretenimento. Eduardo sentiu o peso daquelas palavras se infiltrar onde o dinheiro nunca alcançara. Ele tentou se defender. Você não sabe o que eu já enfrentei. Lucas assentiu. Talvez não, mas sei o que você escolheu fazer com isso. A frase ficou suspensa no ar como uma sentença. Lucas saiu da sala sem olhar para trás. No corredor, o barulho distante de vozes e passos parecia irrelevante. Ele caminhou até o elevador com a sensação estranha de vitória incompleta. O problema imediato havia sido resolvido. A família teria tempo. O hospital recuaria, mas algo ainda o incomodava. Dentro da sala, Eduardo permaneceu parado, encarando a porta fechada. Marina aproximou-se dele. Você percebeu? Perguntou. Ele nunca tentou te humilhar. Eduardo respirou fundo. Não precisava. Doutor Henrique recolhia os documentos em silêncio, visivelmente abalado. Há anos ninguém nos questiona assim, disse por fim. Porque todos querem agradar. Respondeu Marina. Ou tem medo. O relógio marcava 16:02. 1 hora havia sido suficiente para desmontar certezas construídas ao longo de décadas. Eduardo sentou-se novamente.
desta vez sem a postura relaxada de antes. O sorriso não voltou. Ele se lembrou de outras apostas, outros risos, outras situações em que o dinheiro sempre venceu, mas nenhuma delas o fizera se sentir pequeno. Descubram quem ele é, ordenou. Finalmente, Dr. Henrique hesitou. Para quê? Eduardo apertou os lábios. Porque homens assim não aparecem por acaso. Enquanto isso, Lucas atravessava o estacionamento sob o sol baixo da tarde. O celular vibrou, uma mensagem curta. Eles vão tentar te puxar de volta. Ele suspirou. Sabia disso. Sabia desde o momento em que aceitou o desafio. Quando mexe com o orgulho de alguém como Eduardo Valença, não existe encerramento limpo, existe requel, existe retaliação. Existe curiosidade perigosa. Lucas entrou no carro, mas não ligou o motor imediatamente. Olhou para o próprio reflexo no vidro escuro e se perguntou se estava pronto para o que vinha a seguir. Porque resolver o problema em 1 hora fora apenas o começo. O verdadeiro preço daquele milhão ainda não havia sido cobrado. E pela primeira vez desde que tudo começara, Lucas sentiu algo que não sentira antes. Não medo, mas a certeza de que Eduardo Valença não deixaria aquilo passar. O jogo havia mudado e agora ambos sabiam. Eduardo Valença não dormiu naquela noite. O teto do quarto parecia mais próximo do que de costume, como se o espaço tivesse encolhido junto com a sensação de controle que sempre o acompanhara. O nome de Lucas Ferraz se repetia em sua mente. Não como ameaça direta, mas como uma falha no sistema que ele acreditava ser infalível. Pela primeira vez em anos, alguém atravessara suas defesas sem pedir permissão. Na manhã seguinte, a investigação começou. Dr. Henrique mobilizou contatos, vasculhou registros, procurou antecedentes, empresas, processos. Qualquer coisa que explicasse como um homem aparentemente comum conseguira desmontar um problema milionário em 1 hora. O resultado foi frustrante. Lucas não tinha grandes empresas, não aparecia em manchetes, não pertencia a círculos exclusivos. Apenas trabalhos pontuais, consultorias silenciosas, casos resolvidos sem publicidade. Ele se mantém pequeno de propósito, concluiu Henrique, incomodado. Eduardo apertou os dentes. Aquilo o irritava mais do que ostentação. Enquanto isso, Lucas tentava retomar a rotina, mas a sensação de vigilância era constante. Ligações mudas, carros desconhecidos estacionados por tempo demais, convites indiretos para reuniões casuais, ele recusou todos. Sabia que aceitar seria entrar em um jogo onde as regras não seriam ditadas por ele, mas a tensão aumentou quando Ana apareceu em seu escritório, visivelmente abalada. Eles voltaram atrás, disse, sem rodeios. O hospital exigia novas garantias. O tempo ganho estava sendo corroído. Lucas sentiu o estômago apertar. Aquilo confirmava seu pressentimento. Eduardo não estava satisfeito em perder uma aposta. Ele precisava reafirmar domínio. Lucas respirou fundo e tomou uma decisão que evitara até então. Não iria mais reagir. Iriam jogar no campo aberto. Ele reuniu provas, registros, e-mails, decisões contraditórias. Tudo o que mostrava como o sistema fora manipulado para pressionar a família. Não para destruir Eduardo, mas para expor o mecanismo. Quando Marina recebeu uma cópia do dossiê, entendeu imediatamente o risco. Se isso vazar, não é só dinheiro, disse ela ao marido. É
Reputação é tudo. Eduardo permaneceu em silêncio por longos segundos. Ele percebia agora que subestimara o tipo de homem que enfrentava. Lucas não queria vingança, nem dinheiro, nem posição. Queria justiça funcional. Algo muito mais difícil de controlar. Eduardo marcou um encontro, não em sua empresa, nem em lugares luxuosos. Um café discreto, longe de testemunhas. Quando Lucas chegou, encontrou um homem diferente daquele que rira dias antes. Ainda poderoso, ainda orgulhoso, mas atento. Você poderia acabar comigo, disse Eduardo, direto. Lucas sentou-se. Não é o objetivo. Então, o que você quer? Lucas olhou ao redor, depois voltou o olhar para ele. Que pare de tratar pessoas como peças descartáveis. Eduardo soltou um riso curto, cansado. Você acha que pode mudar o sistema? Lucas respondeu sem hesitar. Mas posso forçar escolhas. O silêncio entre eles era pesado, mas honesto. Eduardo percebeu que aquela era a verdadeira aposta. Não sobre dinheiro, sobre quem cederia primeiro. E se eu não aceitar? Perguntou. Lucas levantou-se. Então você já escolheu? Ele se afastou, deixando Eduardo sozinho com a xícara intacta e uma decisão que nenhum contrato podia assinar por ele. Pela primeira vez, Eduardo entendeu que estava diante de alguém que não precisava vencer para ganhar. E isso o assustou mais do que qualquer ameaça explícita. O confronto final se aproximava e dessa vez não havia relógio para limitar as consequências. Eduardo Valença levou 2 dias para tomar uma decisão. 2 dias em que cada reunião pareceu vazia e cada assinatura perdeu o peso de antes. O sistema que sempre o sustentara agora lhe parecia frágil, não porque alguém o ameaçasse diretamente, mas porque alguém lhe dera a opção de escolher diferente. Quando finalmente agiu, o fez em silêncio. As cobranças foram suspensas oficialmente. O hospital recuou sem condições ocultas e a família recebeu garantias reais, não favores temporários. Não houve anúncio nem manchetes, apenas a correção de algo que jamais deveria ter sido distorcido. Lucas soube da decisão por Ana, que ligou com a voz embargada. Eles desistiram, de verdade. Lucas fechou os olhos por um instante. Nós apenas sentiu o peso sair dos ombros. Naquela noite, ele caminhou pela cidade sem destino certo, pensando em quantas vezes o dinheiro havia falado mais alto do que a dignidade e em como, daquela vez, algo fora diferente. Eduardo, por sua vez, encarava o próprio reflexo no vidro do escritório quando Marina entrou. Você perdeu? Perguntou ela. Ele demorou a responder. Não, disse por fim. Pela primeira vez eu parei de vencer. A frase soou estranha, mas verdadeira. Ele sabia que aquele gesto não o transformava em alguém melhor de forma automática, mas era um começo desconfortável e necessário. Dias depois, um envelope chegou ao escritório de Lucas. Dentro, um cheque com o valor do 1 milhão e um bilhete curto. A aposta era real. A lição também. Lucas segurou o papel por alguns segundos antes de guardá-lo. Usaria o dinheiro para garantir que outras famílias nunca precisassem implorar por 1 hora a mais. Não por heroísmo, mas por lógica, porque sistemas só mudam quando alguém se recusa a rir. Meses se passaram. Eduardo voltou a sorrir em público, mas nunca da mesma forma. O riso fácil dera lugar à cautela. Lucas seguiu invisível, resolvendo problemas que poucos queriam enfrentar. Sabendo que nem toda vitória precisa de plateia, Áquila posta, feita como piada, tornara-se um divisor silencioso na vida de ambos. E sempre que Eduardo ouvia alguém rir
da dor alheia, lembrava-se daquele homem que aceitara o desafio sem sorrir, porque algumas risadas custam caro demais e nem todo milhão compra o direito de ignorar consequências.